acho que eu nunca me senti tão grato em dizer olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Até porque eu tentei várias vezes gravar um vídeo nesse cenário. Já até gravei um vlog antes desse, dizendo que eu tentei chegar aqui, mas estava nevando, não deu certo. Esse aqui é o cenário da série Vikings e eu tô aqui porque eu tô dando sequência aos meus estudos ao conhecimento ancestral nórdico. Não sobre vikings, os personagens vikings, não sobre o povo viking e nem sobre o politeísmo, né? Aquilo que a gente vê falando dos deuses nórdicos, mas sim sobre a sabedoria ancestral. A gente vê falar sobre Tao Te Ching, toda aquela sabedoria oriental. Tudo vem do Tao Te Ching, taoísmo, yin yang. Você vê frases por aí até hoje, porque é muito interessante, é um conhecimento ancestral que vem sendo útil até hoje. Nós vemos falar muito do hermetismo, as 7 leis herméticas, sabedoria do Antigo Egito. Nós vemos falar de várias outras sabedorias, a sabedoria indígena. Nós temos a Bíblia, nós temos Tao Te Ching, nós temos o Kybalion, nós temos todos esses livros sagrados que trazem um conhecimento muito antigo que vem sendo útil até hoje. Mas essa sabedoria nórdica eu nunca vi ninguém falando, eu nunca vi, ao menos não acessível, o conhecimento disso tudo. Por isso que eu resolvi ir atrás. E hoje eu vou começar a falar desse assunto. Talvez esse vídeo aqui não soe como algo completo, né? Soe como uma primeira parte, uma introdução. E tu vai ver que tudo isso é muito interessante. Não sobre a ótica politeísta, mas sobre a ótica do crescimento pessoal, do autoconhecimento, do sucesso. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a fazer um sincretismo, a fazer uma analogia com todas as outras teorias, filosofias e religiões, filosofias espirituais que eu já tinha estudado. E eu descobri, por exemplo, que... Nunca eu descobri, isso é meio óbvio, mas os deuses antigos, chamados Thor, Loki, Odin, Freya, Tyr, todos esses deuses, cada um representa uma força da natureza. Você olha para uma árvore aqui, você vê que ela tem um ciclo. Esse ciclo, apesar de diferente de um ciclo de uma outra planta, de um outro animal ou ser humano, ele é diferente, mas ele tem alguns padrões que se repetem. Existe uma matemática em comum. Essa matemática é devido às forças da natureza. E antigamente, essas forças da natureza não tinham nome, então eles chamavam de deuses. No politeísmo, tanto germânico, quanto escandinavo, quanto qualquer parte da Europa, eles não cultuavam esses deuses. Eles faziam oferenda, sim, aos deuses, dependendo da tribo, mas em sua grande maioria não era... Odin, por exemplo, não era visto como um deus que era um deus pai. Era um deus força, era uma força criadora, assim como nós tínhamos Thor, como uma força preservadora, e Loki uma força destrutiva. E essa trindade é comum para ti, Brahma, Vishnu e Shiva, deuses hindus. Deuses não, forças da natureza. Tudo é uma trindade, a força criadora, a força que mantém e a força que destrói. No caso, Thor, Odin, Loki e vários outros deuses aí se enquadram nesses contextos aí. Essa trindade, ela categorizava essas 3 categorias de deuses, e vários deuses, forças da natureza, se enquadravam aí nessas categorias. Essas categorias se chamam Aesir, Vanir e Jotnar, em outras palavras mais simples, os Ases, os Vanes e os Titãs. Ases, a força criadora. Vanes, a força que mantém, o feminino, né? E Titãs, a força que destrói tudo. Mas o que isso tem a ver, né, do desenvolvimento pessoal, a sabedoria? Como que eu posso trazer isso para o meu autoconhecimento? Simples. Toda essa sabedoria ancestral, ela não é uma religião. Ela não é uma filosofia. Ela é o que eu chamo de conduta, ou seja, você aprende como essas leis naturais funcionam e você começa a adaptar a sua vida conforme a isso, e aí você começa a meio que tirar os obstáculos do teu caminho. Imagina, essa filosofia, essa sabedoria ancestral, ela tem como objetivo as pessoas daquela época seguirem isso e passarem isso de geração para geração. 3 pontos principais: a longevidade, uma saúde perfeita, o sucesso financeiro e o poder, e o principal, uma iluminação espiritual. Vou fazer uma analogia, tá? Para ser bem claro, para tu entender bem. Imagina que você está percorrendo um caminho. Nesse caminho tem muitas pedras, tem muitos obstáculos. E esses obstáculos, eles não necessariamente precisariam estar ali. Você colocou por ter uma conduta errada
na forma com que você vive a vida e interpreta a realidade. Uma interpretação correta que essa sabedoria ancestral nos traz, essa conduta de viver a vida, é como se não tivesse obstáculos e você gastasse menos energia, tenha aí como base uma administração boa de energia vital e tenha mais longevidade, tenha mais saúde, tenha mais poder, tenha mais tudo que você quiser, pois tudo é construído com uma energia vital. A base disso tudo é a administração dessa energia, é você ter força. Imagina, cara, que é uma luta, e numa luta, a luta é muito constante, você tem muitas lutas e você tem que sempre saber onde é que tu usa a tua força. Por que eu vou carregar uma pedra aqui, gastando minha força, para lá na frente eu estar cansado, se eu não preciso carregar essa pedra? É desnecessário que eu carregue essa pedra. Claro, tem toda uma preparação para você ficar forte antes, mas aí entra uma economia de energia. Calma que tu já vai entender. Existe uma coisa, uma teoria, uma filosofia, um conhecimento que baseia toda essa ancestralidade, essa sabedoria ancestral, que é que o tempo é feito de ciclos. Sim, eu tô com uma cola aqui porque é muita coisa, eu preciso anotar para não me perder. O tempo é feito de ciclos. E os ciclos começam assim, já falei disso dos celtas, os celtas também falam disso, né? E quando fecha um ciclo, vem uma força da natureza, basicamente isso, que é uma força destrutiva. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é você que olha e percebe os ciclos em tudo que tem, tudo que tu olha e que tu consegue identificar um ciclo, tu consegue identificar três forças principais, uma força que cria o ciclo, uma que mantém e uma que destrói. O teu dia, por exemplo. Vamos pegar um exemplo do ciclo diário. Quase todas as pessoas se sentem mais criativas pela manhã. Criatividade, inspiração, o que é isso? Energia criativa. Pela tarde é o tempo que tu pode se dedicar a fazer tarefas que exijam concentração e não inspiração, que dedicam força, que dedicam uma constância naquilo que tu está fazendo. E pela noite é o tempo de você se sentir cansado, de você descansar, ou seja, é energia destrutiva, você destruir. Você pegar no sono, você morrer e nascer de novo, fechar o ciclo e começar outro ciclo. É sutil a percepção dessas três energias em cada ciclo da vida, das coisas, dos animais, das plantas, um objeto, tudo tem esse ciclo. E bem antigamente, as pessoas começaram a dar nome a isso para ser mais fácil de explicar. Então nós temos aí os principais deuses conhecidos, já foram criados muitos personagens em cima deles. Loki, por exemplo, uma energia da rebeldia, uma força de rebeldia. Todo mundo tem que ter essa rebeldia. Acreditar no deus Loki? Não, mas ter uma rebeldia dentro de si, ter um potencial criativo dentro de si. Seria acreditar em um deus Odin? Não. É acreditar que dentro de ti existe uma força criadora. Precisa ser sobrenatural essa força? Não, é uma força tua. Quando você se sente energizado, energia física ou vontade de fazer alguma coisa é a força criativa. Seja lá de onde ela veio. Seja lá que filosofia ou espiritualidade explique isso, mas ela existe, você nota isso, você nota esse potencial em você, assim como você nota um cansaço, uma raiva que quer destruir as coisas que não estão boas, destruir os excessos. É o ciclo vai seguindo, imparável, o tempo é imparável e quando fecha o ciclo é uma renovação, é uma destruição dos excessos. Para finalizar esse vídeo, eu tenho que te dizer duas coisas muito importantes e talvez fique vago, mas é porque isso é uma introdução a uma nova fase, a novos assuntos que eu vou colocando nesse canal aqui. Então, duas coisas. Primeiro, o seu maior ativo, o seu maior capital, o seu maior potencial, a coisa mais valiosa que você tem é o teu tempo. O tempo rege tudo. Não é à toa que Zeitgeist, o que norteia a filosofia se chama espírito, se traduz por espírito do tempo, morrer e nascer de novo, ou cultuar o espírito do tempo. O tempo nunca para. E o tempo é circular, ele é em ciclos, independente do relógio, dos dias do ano, das datas, do aniversário, ele sempre faz ciclos. Quando tu entende isso, muita coisa muda. Quando tu entende que o teu maior ativo é o tempo, tu não joga mais tempo fora. Tu administra bem o teu tempo. É uma questão de esperteza para tu fazer rápido uma coisa que tu pode fazer rápido, não mal feito, mas rápido, gastando pouco tempo, e que o tempo é o teu maior ativo. Esse trabalhar sobre o tempo, espaço, tempo e energia, constrói sucesso, constrói crescimento, constrói habilidades, constrói patrimônio, constrói dinheiro, constrói o que tu quiser construir. Só que quanto tempo leva para construir uma empresa que vai ficar foda, que vai te deixar milionário? Leva muito tempo. Quanto tu tem que começar? Ah, vou começar agora, mas não sei se vai dar certo. Beleza, mas para que um negócio dê certo, para que um negócio seja grande, tem que passar pelo caminho das pedras e tem que crescer, tem que começar, não pode perder tempo em nada. O tempo é que vai construindo as coisas. Essa árvore aqui,
ela demorou, cara, eu chuto que ela tem uns 300 anos. Dá uma olhada. Chutando baixo. Ela não cresce assim de uma hora para outra, ela começa pequena e vai indo. Enfim, são várias coisas que a gente pode falar em torno do tempo. O tempo é o seu maior ativo, todo mundo tem tempo. Só que ao mesmo tempo todo mundo joga fora o tempo, porque não entende os ciclos do tempo. Quando você tenta fazer uma tarefa de criatividade à noite, você gasta mais energia vital. Quando você faz ela pela manhã, tudo flui mais naturalmente sem que tu precise gastar a tua energia. Tudo tem uma hora certa para acontecer. Uma tendência que faz as coisas facilitarem. Você se pergunta por que esses conhecimentos existem e ninguém trouxe eles à tona. Sim, já foram trazidos à tona de jeitos diferentes, de maneiras diferentes. E por que as pessoas passavam isso de geração em geração naquela época? A questão é que eles tinham um objetivo em passar esse conhecimento. E naquela época, naquelas tribos, não eram todas as pessoas da tribo que tinham essa noção, que tinham esse conhecimento. Eram os líderes, porque as outras pessoas estavam preocupadas em sobreviver em batalhas, em pescar, em comer, preocupações de sobrevivência. Enquanto que os caras mais com vida mais fácil, detinham esse conhecimento e não passavam para todo mundo. E aí tinham caras que eram super sábios e eram chamados de oráculos, eram chamados de druidas, eram chamados, enfim, cara, era um conhecimento passado de geração para geração. E esse conhecimento tinha o objetivo de construir em si mesmo a trindade nórdica. E a trindade nórdica é 1. Saúde perfeita. 2. Sucesso financeiro e poder. E 3. Iluminação espiritual. Nós vamos falar disso um a um. E nós vamos falar inclusive tanto na Alpha Life Premium quanto aqui, gratuitamente. Juntando todos esses conhecimentos, a gente tem muito poder para fazer o que a gente quiser. Deixa um like no vídeo e nos vemos em breve.